Pessoal, Renato aqui, fotógrafo, filmmaker. Hoje vamos falar sobre a Leica DG 10-25mm f1.7 para câmeras micro 4/3. Bom, primeiro vamos falar da construção e do corpo da lente. É uma lente formidável, é um material bem resistente, ela é selada. Isso quer dizer que ela é vedada contra as intempéries e variações do clima. Ela é resistente a poeira, respingos e temperaturas adversas, como muito frio, muito quente. Algo assim que você pode levar ela ao extremo e você não vai ter prejuízo da sua imagem com isso. Os anéis de foco e zoom também são em metais. A ponta tem um plástico muito resistente, que é onde tem o bocal dos filtros. Ela usa um filtro 77mm. O seu anel de foco manual, ele é no sistema de clutch. Você puxa ele para trás, ele aciona o foco manual. Você joga ele para frente, ele já aciona o modo automático, se a câmera também estiver setada nesse sentido. Aí você vai conseguir usar de duas formas o foco manual, ou setando direto na câmera, ou setando na própria lente. Se você deixar ela no modo automático na lente e deixar no modo manual na câmera, você pode utilizar o anel de foco sem problemas, que ele vai funcionar no modo eletrônico, porém vai responder aos comandos do seu próprio anel. E aí você pode colocar ele linear ou não linear. Dessa forma, nas câmeras mais recentes, como as GH6, por exemplo, você consegue colocar o grau de angulação desse anel, né? 90 graus, 180 e por aí vai, para você ter um anel de foco mais curto ou mais longo, se assim preferir. Se você usar no modo manual, puxando o anel para trás, o clutch, você vai ter um anel de foco físico, né? As lentes, os grupos ópticos vão se movimentar respondendo ao anel do comando físico, já não é mais os motores de foco eletrônico. Mesmo assim, o anel de foco ele é numa angulação bem razoável, eu considero curta, que eu considero para mim a melhor do que anéis muito longos, porque eu gosto muito de fazer o foco manual com a própria mão, não uso muito o focus pulley, o follow focus, eu não gosto muito. Para quem usa o anel longo, de repente é até mais interessante, mas para mim eu gosto de usar ou na mão ou no autofocus, né? Falando já de autofocus, essa lente tem um autofocus muito preciso, tanto para foto quanto para vídeo. Essa lente tem um controle de distorção e aberração cromática muito preciso. Você em contraluz você vai encontrar pequenas variações de magenta, mas bem mínimas mesmo, nas bordas, que é facilmente contornado no Lightroom. No modo de vídeo, você não tem o formato de arquivo RAW, então a própria câmera, se for corpus Panasonic, Lumix, ela já corrige automaticamente, assim como a distorção. Você vai perceber que ela distorce muito pouco, mesmo em 10mm, as bordas continuam ainda retilíneas, mesmo no arquivo de foto, no formato RAW, você consegue ainda ajustar no Lightroom, com uma pequena variação de ajustes no próprio Lightroom. Porém, é uma lente muito retilínea e eu uso muito para arquitetura. Ela tem um range de 10-25mm, isso garante uma equivalência entre 20 e 50mm para um sensor full frame. Ela tem uma abertura máxima de 1.7, isso garante uma luminosidade interessante para ambientes em pouca luz e também uma separação de background interessante. Você consegue ter essa separação de campos, isso é muito interessante, e ela é no range inteiro, de 10 a 25mm f1.7. Quem conhece as lentes da Leica sabe que ela tem essa mania de colocar o diafragma variável através do range, né? Vamos supor, algumas lentes começam com 2.8, são lentes zoom, obviamente. Ela começa em 2.8, quando você gira o anel todo até a tela, por exemplo, ela já está em f4.
ou 5.6, né? Só que essa não, eles capricharam nessa construção e fizeram 1.7 no range completo de 10 a 25 milímetros, e por isso ela se chama Samilux. Uma curiosidade da Leica é que Samilux quer dizer são lentes com abertura máxima acima de 2.8. Então, se ela é 1.7, ela é Samilux. Se ela for de 2.8 em diante, ela é Elmarit ou Elmar, né? Uma curiosidade, mas que vale a pena você conferir para quando você se deparar com equipamentos da Leica, você já está um pouco mais familiarizado. Essa lente ela tem uma peculiaridade que eu admiro muito e eu gosto principalmente na hora de fazer vídeo, que é o diafragma declicado. O anel do diafragma dela, ele tem as duas opções. Ele pode ser declicado ou ele pode ter aquele trancozinho que você, às vezes na fotografia, é necessário que você perceba essa mudança de diafragma, essa mudança de profundidade de campo, porém no vídeo às vezes isso não é interessante. Você quer fazer um ajuste de exposição ou até um ajuste de profundidade de campo sem alterar muito, sem que o espectador perceba, né? Então ela funciona como se fosse um filtro ND variável, você gira todo o anel, ela vai fechando o diafragma de uma forma que você não perceba isso. É bem suave, é bem sutil e não dá tranco. Eu gosto muito disso porque às vezes, na hora que você começa uma cena, começa uma filmagem, a luz muda repentinamente em situações externas, você consegue corrigir rapidamente apenas ajustando ali no anel de diafragma, né? O espectador jamais vai perceber isso. E também se você achou que o foco ali não tá chegando muito, não tá batendo direitinho, você fecha um pouquinho mais o diafragma, você aumenta a sua área em foco e a sua imagem não é afetada por isso. Obviamente você vai perder um pouquinho de luz ou ganhar um pouquinho de luz, porém a sua imagem, a estética da sua imagem não vai sofrer nenhum tranco, nenhum tipo de agressão estética, né? Eu acho isso muito interessante, são poucas lentes que tem isso, esse diafragma declicado. Para você usar essa função, você vai no menu da câmera, em corpus da Panasonic, eu não sei informar corpus da OM System ou Olympus, essa função está disponível. Porém, em corpus Panasonic você consegue colocar essa função disponível tanto em vídeo, tanto em foto. Eu, particularmente, deixei ela disponível em vídeo e não deixei ela disponível em foto, porque na hora que a gente está fazendo a fotografia, eu preciso ouvir o cliquezinho do diafragma. Para mim é importante, para eu saber que ali houve uma mudança repentina de profundidade de campo. Já no filme, eu já não sinto essa necessidade, então eu deixo ele ativado. Falando de autofocus e foco manual, essa lente tem um anel de foco clutch, você puxa ele para trás, ele já aciona automaticamente o foco manual. Você joga ele para frente, ele aciona o foco automático. Bom, o anel de foco dessa lente, ele é muito preciso e, na minha opinião, ele é no tamanho ideal. Eu acredito que ele deve ficar entre 90 e 170 graus, que para mim já é o suficiente. Eu ainda coloco ele na GH6 configurado para 90, porque eu prefiro um anel de foco mais curto, porque eu faço o autofoco na mão. Eu não gosto de focus pulley nem follow focus. Geralmente quem usa esses acessórios, ele prefere o foco mais longo. Eu não, eu prefiro, como eu faço na mão, eu prefiro que ele fique mais curto. Então, eu já deixo ele configurado em 90 graus. Para mim, do infinito até o macro, eu acho super interessante que ele seja curto. Não que a gente precise ir do macro ao infinito numa mesma cena, isso é quase impossível de acontecer. Porém, essa distância sendo mais curta, você consegue mudar os planos de foco rapidamente, sem mexer muito nos dedos e sem tremer o corpo da câmera, né? Dessa forma, fazendo o mínimo movimento possível, você atinge um plano de foco e você não mexe muito sua mão. Então, na hora que você está fazendo o seu foco, você não vai dar esse movimento de girar o anel mais de uma vez, né? O autofoco dessa lente é formidável, ele é muito preciso e ele tem uma aproximação de primeiro plano muito grande. Eu não diria que essa lente é macro, mas ela foca muito perto. Ela tem uma marcação de foco macro de 0.28 e eu acredito que já é uma função bem interessante. Você pode verificar o quão perto vamos chegar aqui, ó, e ela vai manter o foco.
Bom, aqui nós temos praticamente 10 centímetros. Conclusão, para quem serve essa lente, eu acredito que essa lente servirá tanto para quem é profissional e tanto para quem tem um hobby como fotografia e filmagem. É uma lente muito versátil que resolve 99% das situações. Para você ter uma ideia, eu consigo fazer filmagem de fotografia de arquitetura com ambientes bem amplos em 10mm, que equivalem a 20mm, e consigo fazer retrato em 25mm, ou seja, no mesmo corpo de objetivo, você consegue fazer dois tipos de fotografia totalmente distintos. Um você pega ambientes bem amplos e outro você faz enquadramentos mais fechados e consegue fazer retratos. Eu acredito que essa variação é o ideal. Talvez ela não sirva para quem faz fotografia de esportes ou filmagem de esportes, animais, pássaros e tudo mais. Porém, para todos os outros ramos, eu acredito que ela vai cair muito bem. Não é uma lente barata, em comparação às outras lentes micro 4/3, é uma lente que está em volta de 1.400, 1.500 dólares. Isso não chega a ser uma lente barata, porém, se você comparar com lentes Canon, lentes Nikon, lentes da Sony de altíssima qualidade, como essa lente Leica DG você vai perceber que ela é sim uma lente mais em conta do que essas. Tudo bem, você está comparando com lentes full frame. Se você vai comprar uma câmera micro 4/3, por que não pensar em pegar a melhor lente da categoria? Se você vai comprar uma câmera full frame, por que não pensar em pegar a melhor lente da categoria full frame? Uma vez que você já está investindo no corpo, você vai deixar de investir na lente? Então foi esse o meu pensamento para vender todas as minhas lentes e adquirir essa Leica 10-25 f1.7. Hoje eu só tenho essa lente e uma 9mm f1.7 também da Leica. Porque eu tenho essa lente já que o range dela é muito próximo. Eu tenho a 9mm porque às vezes eu preciso fazer longas filmagens com estabilizador, com gimbal, e ela reduz bastante o peso. A única desvantagem que eu encontro nessa Leica 10-25 é que ela é muito pesada. Então, somando o corpo da GH6 e a 10-25, a gente chega a quase 2 kg. Então, assim, é um peso, isso sem queijo, sem monitor, sem nada. Já é um peso considerável. Se você ainda for adicionar isso a um gimbal eletrônico, que hoje em dia deve estar pesando quase 2 kg também, você vai ficar com quase 4 kg na mão durante muito tempo, isso fica desconfortável. Bom, se você gostou desse conteúdo e quer ver mais tipo de conteúdo desses aqui no canal, curta, comenta aqui qual o próximo review que você quer ter. Provavelmente vai ser da minha outra lente, a 9mm, então se você tiver alguma dúvida sobre a Leica DG 9mm f1.7, já deixa aqui nos comentários que eu vou preparar um material e eu vou fazer um conteúdo bem bacana para vocês.